Essas são 10 coisas que você não sabia sobre Neymar e seu segredo de 200 milhões de dólares. Neymar recentemente tornou-se o jogador mais caro do futebol e ainda assim já está planejando se aposentar do futebol, embora ele tenha acumulado 200 milhões de dólares. Nos bastidores, Neymar vem fazendo centenas de milhares de dólares com uma única mão e é tudo isso graças à sua sorte na mesa do cassino. Neymar se tornou tão bom no pôquer que ele disse que quer sair do futebol só para se tornar profissional. E não é que ele andou ganhando milhões de dólares recentemente? Ele colocou o nome de seu cachorro de pôquer. Mas ei, pelo menos esse novo Robin, ele está ganhando dinheiro. Porque no nono lugar, ele usava algo tão ilegal e que perdeu mais de 100 mil dólares entrando na Copa do Mundo em 2014. Neymar não queria só vestir sua camisa do seu país para fazer parte do evento esportivo mais assistido do mundo. Ele queria mostrar a todos o que ele estava carregando. Era Brasil versus Camarões. E com a multidão desesperada por emoção, Neymar marcou um gol. Mas espera aí, não para por aí porque alguns minutos mais tarde, Neymar voltou a marcar com seu segundo gol. E você pensaria que marcar 2 vezes seria o tópico mais importante da competição, certo? Bem, todos nós sabemos que Neymar é um astro. Então, no intervalo, ele decidiu viralizar. Ele sabia que as câmeras estavam ligadas e sabia que elas estavam voltadas para ele. E ele revelou ao mundo inteiro que viu sua cueca. Mais uma vez que as fotos foram espalhadas em todas as mídias, Neymar foi literalmente colocado sob uma causa de investigação de violização de roupa íntima. E esta não é a primeira vez que Neymar causou polêmica por conta da sua cueca. Então ele foi multado por 125 mil dólares. Tudo bem, mas pelo menos isso não foi tão ruim quanto o tempo que ele enfrentou de 6 meses de suspensão, como é em nosso 8º lugar. Crescendo em uma batalha que Neymar não conhecia, estando em uma fase melhor e idade jovem, ele foi abençoado com a oportunidade de jogar futebol profissionalmente no Santos. Eles o levaram para baixo das asas deles e conseguiu acordos de patrocínio. Eles até lhe pagaram o suficiente para tirar toda a sua família fora da pobreza. Quando Neymar começou a jogar pelo clube, ele mantinha segredos. Sim, ele começou a quebrar recordes e foi sendo comparado a lendas e tornando-se um dos maiores jogadores jovens da América do Sul. Mas o tempo todo Neymar queria tanto jogar em outro lugar, ele estava disposto a arriscar a vida atrás das grades. Em 2013, Neymar chocou o mundo quando do nada ele foi transferido para o Barcelona. Agora, Neymar alegou que ele queria jogar lá por causa de sua história lendária, mas o Santos estava sentindo que o Barcelona estava manipulando Neymar. Então, depois que a transferência de Neymar foi concluída, o Santos entrou em contato com a FIFA e lançou uma investigação total. Não muito tempo depois que o Neymar começou sua carreira no Barcelona, o novo nível floresceu no Superstar como nunca antes. Então, todos deveriam estar felizes pelo sucesso de Neymar, mas o Santos ficou sentido que foram esfaqueados pelas costas. Descobriu-se que quando a transferência ocorreu no papel, Neymar foi comprado do Santos por 19 milhões, mas nos bastidores, Barcelona fez acordos obscuros com a família de Neymar para secretamente enviar mais de 65 milhões. Quando o Santos descobriram, eles sentiram muito enganados e entrou com um processo contra Neymar. E ele enfrentou uma suspensão de 6 meses. Ele e seu pai estavam enfrentando pena de prisão. O que parecia ser alguns milhões de dólares, agora se transformou em fiança de dinheiro. Mas pelo menos isso não quase arruinou completamente sua carreira, como o que aconteceu em nosso 7º lugar. Mas ao longo dos anos, Neymar desenvolveu um vício doentio. Embora ele seja um modelo para centenas de milhões de pessoas, ele ainda não pode lutar contra seus impulsos, mesmo que seja arriscando sua carreira profissional. Recentemente, ele começou a sofrer lesões devastadoras e todos pensavam que era apenas azar ou coincidência. Mas acabou, em vez dele estar treinando e praticando futebol como ele é pago para fazer, Neymar largou seus treinos para alguns cliques se tornar um stream em tempo integral. Uma vez que ele começou a jogar jogos como Call of Duty e CSGO, ele ficou tão bom jogando em alguns de seus destaques, acumulados mais de 1 milhão de visualizações. E quando ele percebeu que ele tinha uma plateia ao vivo de mais de 100 mil pessoas, a atenção literalmente tomou conta de sua vida. Isso significa que estamos falando de um homem crescido que gastou 40k em skins de videogame
videogame e em alguns anos atrás. Quando chegou a hora dos prêmios mais prestigiados do futebol, a cerimônia de melhor do mundo percebeu quão ruim era o vício de Neymar. Era 2018, a Bola de Ouro, e todos os melhores jogadores se reuniram para comemorar o vencedor do prêmio, e com Neymar aparecendo perto do topo da classificação, deveria ter sido uma prioridade. Mas em vez disso, ele pensou em outra coisa. Era mais importante se tornar viral. Cara, foi literalmente pego em 4K pulando os prêmios só para jogar. Tá de sacanagem. Bem, todos no Twitter achou hilário, mas para mim é na verdade preocupante, porque ficar sentado em uma cadeira horas por dia definitivamente não é saudável. E isso significa que ele não tem uma rotina de treinos. Confie em mim, eu sou profissional e acho que posso explicar porque ultimamente Neymar tem ficado mais propenso a lesões do que Derrick Rose. Mas ei, seu vício não está perto de ser tão ruim como o número 6 da nossa lista. Veja, Neymar cresceu com sua família nas piores condições imagináveis. Eles mal podiam pagar a eletricidade e a água e estavam a um erro de perder tudo. Menos Neymar, que ainda encontrou um jeito de estragar um mês que seu pai esqueceu de pagar a conta de luz. E no dia do vencimento, ele teve que ir trabalhar. Embora Neymar fosse jovem, ele tinha responsabilidades e seu pai confiou o dinheiro. No início do dia, ele desceu à rua e foi feliz pagar a conta. Mas de repente, ele viu uma oportunidade única na vida, onde ele poderia pagar o carro dos seus sonhos e não podia deixar de nenhuma maneira essa oportunidade passar. Por isso, ele entrou e comprou uma rifa e mais tarde naquela noite, ele mal conseguia dormir. Tudo que ele conseguia pensar era cruzar a rua em seu novo carro. Na manhã seguinte, assim que ele abriu os olhos e ouviu Neymar pai, saltou da cama, correu para fora de seu quarto e lá estava seu pai chateado, quando a companhia elétrica parou em seu carro e cortou a luz. Mas ei, pelo menos seu pai acabou superando isso e ficou tudo bem com a família. Agora, algo que Neymar nunca vai superar é o que aconteceu em nosso quinto lugar. Em 26 de janeiro de 2020, PSG versus Lille, Neymar entrou no confronto acalorado com a mentalidade mamba desde o apito. Ele começou o jogo com o pé direito e Neymar estava com um sorriso estampado, enquanto o PSG entrou no intervalo com uma vantagem de 1-0. Mas quando chegou ao vestiário e abriu seu telefone, ele começou a chorar. E ninguém sabia disso, mas nos bastidores, esses dois eram como irmãos. Eles saíam jogando muito esportes. Eles até trocaram de camisa. Então, quando Neymar descobriu que seu amigo Kobe Bryant faleceu, ele estava com o coração partido. Mas ele sabia que o trabalho não tinha sido concluído. Neymar foi para o segundo tempo com uma missão. E logo ele conseguiu um pênalti, não só marcou mais um gol, ele deixou o mundo saber que este foi para o 24 depois do jogo. Neymar acertou com seu tatuador para fazer de Kobe parte de sua vida permanente, com uma tatuagem personalizada de suas citações favoritas de Kobe. As pessoas não vão entender o quão obcecado eu sou. Caramba, cara, se Neymar fez isso para Kobe, eu apenas pergunto o que Neymar fez pelo jogador que literalmente salvou sua carreira, como em nosso quarto lugar. Nos bastidores, Neymar estava sofrendo porque depois de ser transferido, ele tinha o peso do mundo em seu ombro. Toda a situação causou caos e Neymar deitou em campo e mesmo na frente de seus companheiros, ele estava rasgado. Felizmente, Neymar Júnior uniu força com todos, que por uma década ele viveu sobre os holofortes constantes dele mesmo. Lionel Messi, este foi o homem que empurrou sozinho a carreira de Neymar para um novo nível. Neymar admitiu que eu estava chorando no camarim e eu não podia jogar meu futebol e no momento que eu mais precisei veio o apoio do homem. O melhor do mundo veio e ele me disse: "Você tem que ser você mesmo, rapaz, que estava no Santos. Estou aqui para te ajudar." Depois disso, Neymar se tornou uma estrela maior do que nunca. Mas ouça agora chateado no top 3. Então as coisas estavam prestes a morrer. Quando Neymar tinha apenas 4 meses de idade, ele e sua família foram subindo as montanhas para visitar alguns parentes, quando do nada eles foram atingidos por uma tempestade letal. Ficou tão ruim que a família não podia nem ver o que estava na frente deles. E depois o pai de Neymar deslocou o quadril e foi pendurado pelo cinto de segurança. Mas então ele percebeu que Neymar tinha sumido. Então ele pulou, olhou dentro e fora do carro. Em todos os lugares ele não achou nada. Até que ele ouviu um choro. Tinha sido Neymar. E ele ficou preso embaixo do banco do motorista coberto de sangue. Eles imediatamente chamaram uma ambulância e o levou para o hospital.
hospital. Neymar ficou cara a cara com a morte. E ele nem tinha idade suficiente para entender o que estava acontecendo. Afinal, toda a situação nem foi culpa dele, assim como Neymar quase matou um jogador de futebol. Sim, no nosso segundo lugar, Thiago Mendes cometeu o maior erro de sua vida e ele estava prestes a descobrir da maneira mais difícil. Durante uma prorrogação entre PSG e Lyon, Neymar estava tentando lutar para dar algum impulso ao seu time. Mas quando Neymar driblou, Thiago ele tropeçou em Neymar e ele foi ao chão. Parece que foi doloroso e todos achavam que Neymar estava fazendo drama. O que ele faz melhor do que James Harden. Quando os médicos da equipe cercaram Neymar e ele acabou saindo lesionado, foi quando a merda ficou real. Nas redes sociais entrou um delírio pensando que Thiago tinha machucado o menino de ouro do PSG, de propósito. Mas a parte mais assustadora de tudo isso não foi o cartão amarelo, foram os dedos no gatilho no Twitter. Após o ocorrido, os fãs estavam dizendo coisas. A namorada de Thiago, coisas como: pelas ações de seu namorado, você vai pagar com sua vida. Você e sua família, um por um. Mas mesmo que Thiago e seus familiares viviam todos os dias com medo, a lesão de Neymar acabou dando negativo. Então Thiago foi solto. Quero dizer que o erro poderia ter colocado tudo a perder, como na causa do nosso primeiro lugar. Porque o erro de Neymar literalmente perdeu empresa de bilhões com todo mundo de olho na Copa do Mundo de 2014. A Sony garantiu um negócio de vida para se tornar os fones de ouvido oficiais de futebol por 280 milhões de dólares. Então a FIFA se certificou que jogadores usando qualquer outra marca iriam ser banidos e apenas garantir que os jogadores seguissem as regras. A Sony deu de graça fones de ouvido para todas as equipes, mas não demorou muito para os jogadores chegarem a arenas e passarem por sua rotina pré-jogo. Mas esses fones de ouvido eram uma bunda, e uma vez que isso começou a se espalhar sobre o quão ruim esses fones de ouvido eram, os jogadores sabiam que tinham que defender o que eles acreditavam. E todos nós conhecemos Neymar. Ele é um cara malandro e fora dos holofotes, embora algumas semanas antes ele acabou de ser multado em mais de 100 mil dólares. Ele imaginou, por que não 1 bilhão? Neymar literalmente entrou de Beats Vidria e filmou um comercial que estreou durante a Copa do Mundo. Mais de 34 milhões de visualizações. Neymar sozinho deu um tapa no rosto da Sony. E uma vez que o mundo descobriu que fones de ouvido da Sony não era nada, comparado aos da Beats, a empresa caiu 1,7 bilhões de dólares em valor. Mano, você percebe o que você poderia comprar com bilhões de dólares? Relógios de milhões de dólares, carros de 12 milhões de dólares, 14 milhões de dólares em mansões. Espere, mas essas coisas não são do Neymar. Sim, eu sei que você quer ouvir mais sobre isso. É só clicar nesse vídeo.